Olá. Que coisa boa estar aqui de novo, podendo experienciar esse momento de partilha e de estudo do Evangelho. Fazia já um tempo que eu não vinha aqui partilhar em forma de palestra, de conversa, então eu estou muito feliz da oportunidade que me foi dada. E o texto, como o nosso querido Tonzinho já leu, já dá para a gente ter noção sobre essa reflexão tão valiosa sobre o homem de bem. Então eu procurei olhar cada parte, o que eu poderia tirar mais do que uma leitura, mais um estudo, uma pesquisa. Até porque a gente está sempre se colocando diante de tantas informações, não é? Estamos lendo tanta coisa, vendo tanta coisa, e muito raramente a gente se aprofunda, a gente penetra, a gente vai até o âmago do que está sendo dito. Então esse momento é muito para isso, para a gente poder esmiuçar, para a gente ir mais a fundo no que foi dito, principalmente sobre as questões que Cristo nos trouxe, e mais tarde Kardec, dentro do Evangelho e do Livro dos Espíritos, né, trouxe também para que a gente possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse o Cristo. E aí quando ele começa a falar do homem de bem, uma das primeiras coisas que são ditas, ele diz assim: ele não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E aí eu fiquei pensando como isso se faz dentro da gente. O alimento, não é? Ele alimenta ou ele não alimenta? E eu fiquei pensando como isso acontece. Toda vez que a gente tem uma tristeza, sente um sentimento que eu posso considerar de ruim, muitas vezes a gente fica recorrendo a ele e fica alimentando, não é? Fica lembrando, fica chamando alguém para contar. Menino, tu não sabia? Olha, você sabe que... Vou te usar, viu, Tom? Que dá. Sabia que o Tom fez isso comigo? Além de estar partilhando, né? Trazendo para o outro, eu estou alimentando isso dentro de mim. E toda vida que eu lembro disso, minhas células lembram disso, meu corpo lembra disso. A ciência já mostra como isso se reproduz, inclusive organicamente, da taquicardia, da falta de ar, da sudorese. Porque a gente está trazendo de volta todo esse sentimento que podia ter deixado ir. A gente está alimentando. Por isso que a gente fica, às vezes, tantos anos preso a um sentimento que nos destrói tanto, porque a gente fica recorrentemente alimentando. E ele coloca da importância de não alimentar. Ele não alimenta. É importante ver que não é uma questão de se ter ou não determinado sentimento, porque nós somos humanos. Faz parte da nossa natureza, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas se trata de não alimentar. Então é tão importante a gente refletir sobre essa terminologia, e eu fiquei presa nela assim durante um tempo, enquanto tentava estudar um pouco mais para partilhar com vocês. Como é que eu estou em relação a isso? Porque na realidade, sempre que a gente faz o Evangelho no lar, né, que a gente estuda o Evangelho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar como é que eu estou em relação a isso. Eu já fui trazendo para mim. Eita, que ainda tem coisa que eu alimento que é ruim pra caramba. Por isso que eu estou presa. Ainda. Como eu tenho que deixar de alimentar? Né? Então, esse ponto é o primeiro ponto que eu queria partilhar com vocês e deixar para que a gente possa fazer uma reflexão. Como eu estou em relação a esse processo? Que é um processo de construção humana, que é do resultado do que eu sou, do que eu estou fazendo na vida. E eu sou responsável por isso, de alimentar ou não. Mais embaixo, ele coloca o nosso grande exemplo, que é o Cristo. Ele diz assim, que a exemplo de Jesus, o homem de bem, ele perdoa e esquece as ofensas. Só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme eu ver perdoado. Confesso que quando eu comecei a esmiuçar esse texto, lá no final eu já não gostei dele.
não gostei, eu não gosto disso aqui não. Vou perdoar porque eu sei que eu vou ser perdoado. Parece que eu estou tendo uma troca, né? Será que é isso que eu estava querendo dizer? Eu vou perdoar fulano, porque senão não vou ser perdoado. Ou motivaçãozinha, né, gente? Mas não é assim que muitos de nós faz? Eu estou trazendo porque a gente é, a nossa realidade. Mas ainda voltando no início do texto, quando ele fala que, o Tonzinho até falou outro dia aqui, né? A pessoa perdoa, mas não esquece, né? Perdoa, olha, eu perdoei, mas esquecer, não esqueço nada. Não esqueço nada. É tão confuso isso, né? Como é que se dá esse processo? Eu não estou aqui trazendo resposta, estou trazendo muitas perguntas pelos que vocês estão vendo, porque eu me perguntei, né? Como é que é isso? Ele está presente dentro de mim, então eu estou voltando a alimentar. Eu não esqueço, sempre eu volto para ele, volto para aquele assunto, A criatura que me magoou, que fez algo que eu achei que me fez mal, está lá em Paris, morta de feliz, passeando, e eu aqui zangada com ela, e ela nem se lembra que eu existo. Não é verdade? Nem o que fez, que deixou de fazer. E eu aqui, como a gente diz aqui no Ceará, a menina bestada, né? Coitada. Coitada, né? Mas não é verdade? Muitos de nós entram nesse processo. Então, como é interessante a gente esmiuçar, a gente ir fundo no que o Cristo diz. E ele coloca que quando Jesus traz esse exemplo, ele diz que percebe que os benefícios disso. Os benefícios. Porque quando a gente perdoa, é tão legal, é tão bom pra gente. Eu sei que cada um de nós já teve a experiência de perdoar algo. Perdoar e esquecer, no sentido, não que a gente não está com amnésia, né, gente? Não estou dizendo no sentido de ter amnésia, não, nem lembro. Não é não estar presente dentro de você, essa lembrança. Não é? Não está o tempo todo presente. E aí ele coloca, sim, voltando, quem de nós não já perdoou? É bom demais, né? Não é bom demais? Você se sente leve, muito leve. Você que é o beneficiado. E aí mais embaixo ele diz que ele é indulgente para com as fraquezas alheias. E tem presente o que o Cristo disse. Atire a primeira pedra. Aquele que nunca pecou. E muito bem, Breno. Eu quero ver. Quem é que tem uma pedra aí para tirar? Tem? Que vergonha. Muitos de nós ficam o tempo todo atirando pedra, né? Fazendo críticas. Eu tenho partilhado ultimamente, tenho ficado muito próximo de uma amiga, tenho aprendido muito com ela, né? E ela diz assim, Joana, todo dia eu estou exercitando a não ser crítica. Eu digo, tua crítica? Sou. Todo mundo que passa, menina, olha aquele óculos, olha aquele cabelo, que horror, aquele, não sei o quê. É das pequenas coisas às outras. Olha o jeito que aquela pessoa fala, olha não sei o quê, não sei o quê. Aí eu disse, eu, bem parecidinha, né? Tá, eu sei. Aí olha, toda vida que vem isso eu digo, pra que eu vou criticar? Vou atirar pedra em quem? Por quê? A pessoa nem me conhece, passa no meio da rua, eu fico atirando pedra mentalmente, né? Porque a gente faz isso. Fica criticando o outro o tempo todo. Fica fazendo julgamento de valor o tempo todo, né? E é claro que quando eu vi isso, né, eu trouxe pra mim. Será que eu sou assim? E aí, como é que eu tô? Tem umas coisinhas que eu sou assim mesmo. Aí agora quando vem, eu lembro da minha amiga, né? Nem lembro do Cristo não, lembro da minha amiga, que tá mais próxima, né? Que ela, eu sei que ela foi usada pelo Cristo, né? Pela espiritualidade, pra chegar até ali, né? Aí eu lembro dela dizendo, eu digo, pra que eu vou criticar o cabelo de fulana, a roupa de Beltrana, né? O jeito do... Essa semana eu estava no Guatemi comendo, tinha um homem do meu lado almoçando com um celular aqui, uma mão comendo o celular aqui. E ele comia rapidamente, ele falava no celular e eu olhei para aquele homem e disse mentalmente, como é que pode fazer um negócio desse? Que absurdo. O homem nem para comer. Por isso que é aí pronto, já fiquei esculhambando o homem mentalmente, né? Pobre inocente também. Como é que pode? Por isso que fica depois desse jeito. Depois não sei o que, estresse, blá 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 blá. E eu esculhambando o homem, gente. Em vez de estar comendo a minha comida, mentalmente. Não é? Porque o pobre inocente
inocente estava numa postura equivocada na minha visão, né? Eu nem sei o que ele estava fazendo no telefone, talvez estivesse ajudando alguém enquanto comia. Não podia, gente. Está prestando um grande serviço e fez isso de forma a até comprometer a comida dele. Por que eu só vi o contrário? Eu estou trazendo para a gente, para o cotidiano, porque é assim. É assim. Nós somos assim, muitas vezes. Então eu fiquei, nossa, então não sou uma mulher de bem. Eu sou um homem de bem. Como é que eu vou falar sobre isso? E aí eu continuo, ainda no texto. Ele diz que o homem de bem não se compraz em rebuscar o defeito alheio. Ficar rebuscando, ficar mexendo. Né? Eu digo que são as pessoas do porém. Acho que todo mundo conhece alguém do porém. Eu já fui ou é alguém do porém. Né? É aquela pessoa que diz, chega na sua casa, ai, mas tá lindo isso aqui, porém, se essa cor fosse melhorzinha, ela ficava um pouco melhor. Ah, você tá ótimo, porém, esse sapato não combinou bem. Não tem gente do porém? Será que nós somos do porém? Não interessa saber quem é. Será que nós somos do porém? Tá sempre arranjando um defeitinho. Olha, fulana é gente boa, maravilhosa, aí começa. Isso, ela é isso, ela é... Aí quando você pensa que ela terminou, ela diz, porém, né, tem aquele marido que é um traste. Porém, tem isso que é, né? Não é nem dela, não é nem o defeito dela, né? Ela tem um marido que é o marido dela. Tem um marido da indivíduo com ela. Não é? Ela faz uma grande caridade de repente, segurando a onda daquele traste, que eu acho que é um traste. Você percebe? Porém, pessoas do porém. Eu fico, gente... Cristo arrasou aqui, né? E aí, ele diz assim, ele continua dizendo, se vê obrigado, né, a reconhecer a fragilidade, ele procura atenuar essa fragilidade, ou esse erro, ou esse pecado. O que não quer dizer que a gente vai ser aqui aquele povo poliana, sabe? Que tá tudo lindo, todo mundo é lindo, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso. Não está estimulando isso. É não ressaltar, é não se comprazer com isso, é não ficar rebuscando. É disso que fala. Nós não somos ignorantes, nós não somos insensíveis. A gente consegue, pelo menos dentro dos nossos parâmetros, das nossas avaliações, conseguir distinguir certas coisas que a gente entende, se entrar no mérito, se é correto ou não, como valor ou não. Não é? Claro que a gente tem. A gente tem essa... É por isso que a gente se coloca a respeito das coisas, né? Mas não é ficar aquela coisa poliana, aquele personagem, sabe? Do jogo do contente, está tudo lindo, tudo maravilhoso. Não. É não alimentar, é não rebuscar, é não ficar feliz com a fragilidade do outro. Eu acho é bom, tá vendo como é assim? Eu acho é bom. Né? Que ainda diz isso. Bem feito, fica feliz com aquela nova topada. É assim que muitos de nós somos. A gente brinca, a gente ri, mas isso é sério. Mas é bom a gente rir mesmo, viu? Porque senão vai ser mais dramático ainda. Quando eu coloco isso, é para que a gente trate isso com leveza, mas ao mesmo tempo com seriedade. E aí ele coloca dizendo que o homem de bem, ele não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outro, sem dar do outro. Ele aproveita ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Todos nós temos valor. Todos nós temos particularidades. E a gente acaba, né, no que a gente está vivendo hoje, no mundinho, né, de umbigo da gente. Nós somos o rei da cocada preta, somos melhores. Muitos de nós, até que nos reunimos em grupos espirituais, religiosos, e eu vou trazer aqui para nós que somos espíritas, tá? Que a gente tem que falar é da gente mesmo. Muitos de nós espíritas, às vezes, nos julgamos melhores. Porque somos espíritas. Porque conhecemos a doutrina. Não adianta conhecer e ter o nome de espírita se não praticarmos, né, Breno?
se não formos realmente melhor. Aí eu lembrei de um livro, eu não tenho, se algum dos meus amigos aqui lembrar, mas é um texto do irmão X, que me parece, foi colocado como sendo do Humberto Holder, um filósofo mineiro, que ele escreveu muito quando encarnado aqui sobre espiritualidade, né? Foi contemporâneo de Einstein, os livros dele são maravilhosos. E tem uma mensagem que dizia assim, que ele dizia: pasmem, aqui onde estou, seria no lugar espiritualmente onde ele se encontrava, né? Existem muitos ateus. E ele estava seria numa faixa espiritual confortável, né? Existem muitos ateus. Então, às vezes, a gente acha que porque nós estamos aqui, fazemos parte do grupo espírita Paz e Bem, até a gente conversa muito isso nas nossas reuniões de trabalhadores, né? Será que a gente não está se julgando melhor que o colega que frequenta outro grupo, ou que é de outra religião, ou de outro grupo espiritualista, ou que se rotula de X, Y, Z? Isso fala de nós, gente. Isso é muito sério. Isso fala de nós. E aí Kardec vai trazendo, falando, fazendo comentário, que ele diz que o homem de bem, ele pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, na mais completa pureza. Ele se interroga, ele interroga a sua consciência sobre os seus atos. Aí eu fico pensando, como é que nós estamos? Estamos nos interrogando? Porque eu fico o tempo todo, toma lá da cá, né? Lendo e trazendo, porque senão não adianta. Nós estamos nos interrogando? Estamos vivendo para fora ou para dentro? No sentido de fazer essa grande viagem, né? Mais difícil viagem, que é a viagem para dentro da gente, né? De se olhar, de se reconhecer. É a chamada viagem interior. Exatamente, Breno. A viagem interior que o Breno coloca, né? E eu tinha anotado uma frasezinha na minha agenda, que eu não sei quem disse, mas diz assim: enquanto eu não me vi como sou e estou, estarei me impedindo de ver o outro como ele é e está. Não sei se foi alguém que disse aqui ou em algum lugar. Então, é preciso interrogar as consciências. Para isso é preciso a gente olhar para dentro. Por isso que se fala muito aqui de processo de autoconhecimento. Por isso que se fala muito aqui da importância de se fazer terapia. Ou seja em grupo, ou seja individual. Aí eu trouxe uma frasezinha da Marta Medeiros, uma poetisa que eu gosto muito, que ela diz assim: é preciso ter coragem de se investigar e de promover as mudanças que esse autoconhecimento provoca. Eu vou ler de novo. É preciso ter coragem de se investigar. E depois tem que ter coragem para promover as mudanças que esse autoconhecimento começa a acontecer a partir dessa investigação provoca. Então não tem saída. Nós agora temos que sair da superfície. Temos que parar de ser rasos. Chega. Não estamos mais nessa época de ficar só lendo a letra que mata. Né? No sentido da superficialidade do que está sendo dito. Chega, nós não temos mais tempo para isso. É hora da gente promover uma mudança interna. Só quem pode fazer isso é a gente. Claro que exige coragem, como a Marta Medeiros diz, para se investigar e para promover a mudança. Como diz Kardec, de interrogar a sua consciência. Porque às vezes a gente fica inseguro pra caramba com as respostas, né? Eu tive essa semana, eu digo essa semana, mas porque pra mim meu tempo é meio doidinho, viu? Essa semana, acho que foram 3 semanas atrás. É porque pra mim foi essa semana, mas não levem em conta o tempo. Conversando com um senhor sobre espiritualidade, ele me trouxe um texto lindo do professor Guido, e aí ele olhou pra mim e disse assim: Dona Angélica, você precisa se espiritualizar. Aí eu digo: sabe nada esse senhor, porque meu senhor, eu sou espírita há mais de 20 anos. Eu sou palestrante, há muito tempo. Fui monitora de ESD de TE. Já fiz curso de mediúnica. Olha, eu já fiz isso, aquilo, outro.
Eu não disse isso não, foi só interno que eu disse. Só um pouquinho, fiquei esnobando tanto. Assim, o que eu estou fazendo, como eu sou atriz, né? Eu fico fazendo a coisa mais histriônica. Aí eu digo, eu me espiritualizar? Eu digo, o senhor não sabe quem está falando, né? Porque eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Aí ele me deu o texto do Guido para eu levar para casa. Eu me desespero, deu vontade de chorar. Sério. Eu digo, gente, eu não ainda estou espiritualizada, não. Eu ainda estou na superfície. Eu ainda estou na forma, pouco no conteúdo. Foi ruim, mas foi bom, sabe? Foi ruim, mas foi bom. Eu tenho um amigo que fez uma formação comigo, que é um psiquiatra maravilhoso, Raimundo Severo. Aí ele dizia assim, Dona Angélica, vamos assistir lá os cursos de filosofia na UES, Nietzsche, Deleuze e tal. Eu digo, eu vou, e aí, como é que vai ser? Aí você sai de lá sem entender nada, mas acha bom que só, sabe? Aí eu digo, a gente não entende nada, mas acha bom que só, tá bom, né? Então assim, eu achei ruim, mas achei bom, o que aquele senhor me disse, sabe? Era uma mistura de vontade de chorar e ao mesmo tempo de agradecimento, né? Então é pra gente se olhar, eu sou um homem de bem, que é diferente de ser um homem bonzinho, sabe? Ou uma mulher boazinha. Olhe que é diferente. Eu tive uma professora na pedagogia chamada Terezinha Gondim. Eu digo o nome dela porque eu acho ela fantástica. Desse tamanhozinho, toda mulher baixinha, né? Danada, né? Desse tamanhozinho, usava um salto desse tamanho. Como a gente diz assim, todo espilicute, né? Aí ela dizia assim, você quer ser uma boa professora ou uma professora boazinha? Você quer ser um bom profissional ou um profissional bonzinho? E aí eu lembrei dela quando eu estava estudando. Você quer ser uma boa pessoa ou quer ser uma pessoa boazinha? Diferente. Ninguém é idiota. Ninguém deixa de pensar sobre as coisas e se posicionar sobre elas. Não vamos usar o Evangelho como muitas vezes foi usado para que nós sejamos passivos, né? A face da outra bofetada, né? Não me bater aqui na minha cara para você ver uma coisa. Se abaixe, que eu posso tacar uma na sua também. Não é a face, não é a outra face. A outra face no sentido de, qual é a face da moeda da cara? Né? O outro lado, a coroa? Então, qual é a face da violência? A não violência. Não é? A gente pega tudo muito ainda no pé da letra. Então, é muito importante a gente ter noção do que é ser um homem de bem. Ou ser um homem bonzinho. Vou partilhar aqui com vocês uma experiência minha, da minha casa. Eu tenho um filho de 23 anos. E aí a gente teve uma discussão e tudo, né? E ele olhou pra mim, e eu trabalho com dependência química, né? Ele olhou pra mim, eu fiz uns questionamentos sobre ele, e ele olhou pra mim e disse assim, a senhora só gosta mesmo dos seus pacientes dependentes químicos. Eu trabalho desde os 16 anos. Eu nunca bebi, eu não fumo, eu não me drogo, eu não farrei, eu tenho uma namorada de 3 anos, não sei o que, não sei o que. Eu não sei o que, eu digo, você quer que eu aplauda porque você é um homem de bem? Não nesse sentido mais, né? Você quer que eu aplaude você, meu filho? Que lindo! Eu sou ético, eu sou não sei o quê, meus amigos não são... Sim. Porque seus amigos não trabalhavam, não estudavam. Ainda por cima a gente tem essa postura juvenil. Olha, eu sou uma pessoa de bem. Olha, eu não bebo, não fumo, não farrei. Coitada, né? Não falo mal de ninguém, eu sou não sei o quê, eu sou uma pessoa de bem. Será que é isso que o Cristo está falando? E eu lembro que o meu filho foi meio complicado, porque eu disse assim, você é um homem de bem? Eu lembrei até aqui, né? Sua mãe é uma mulher de bem? Não no sentido mais profundo do que eu estou colocando aqui. Estou falando uma conversa mais doméstica, né? Não estava numa palestra sobre o que o Cristo diz. Você é uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa que não se droga, não está por aí? Sim. Isso torna você melhor do que outras pessoas que fazem exatamente isso? Aí ele ficou assim, isso é que é referência de pessoa boa ou não? Aí ele ficou assim, então a gente está apegado à forma. O que diz? Que uma pessoa come carne, outra que não come carne, e a que come carne é melhor. Então, a sair dessa superficialidade, sair dessa história de ser bonzinho. A pessoa boazinha é ruinzinho que sou, viu? Eu não quero ser uma pessoa boazinha. É triste gente boazinha.
Está sempre querendo a aprovação do outro. Está sempre precisando mostrar ser bonzinho. Igual os contos de fada, né? Uma amiga minha chegou com a filhinha arrasada, porque levou a menina para uma peça de teatro, e a peça de teatro era assim. Uma princesa, era uma bruxa que era linda, maravilhosa, uma princesa que era horrível, assim, que era toda molenga, toda bestalhada na peça. E a menina chegou em casa e queria ser bruxa. E a bruxa era linda, se maquiava, se arrumava, elegante. A princesa era tão bestalhada na peça, sabe? Eles fizeram... E a mãe ficou apavorada, a menina queria ser bruxa. Aí eu digo, que maravilha, eles resolveram reproduzir isso. Diz que a princesa era tão sem graça. Na peça a princesa era sem graça. E o príncipe interessadíssimo na bruxa toda maquiada, linda, maravilhosa. E a princesa, disse que era uma água sem, sabe? Morna, assim. Então, quebrar esse formato do que é bom, né? Do bonzinho. Então, novamente, ele traz essa reflexão. Ele diz que o homem de bem, ele consegue ver o outro homem, independente de crença, de raça, como seu irmão. Quando a gente anda e transita com um outro ao nosso lado, e a gente olha para aquele outro, mesmo que a gente não cumprimente, mas a gente sente que ele é nosso irmão. Quando a gente começa a olhar para o outro como irmão, alguém passar de bicicleta, você está no carro, você olhar para ele e emitir um pensamento: meu irmão, que Deus lhe guie, que aconteça, que você chegue em casa bem, né? Você está vendo o outro como seu irmão, né? Cabo da bicicleta aqui. Mas essa coisa de ver o outro como irmão. E aí ele diz que o homem de bem, ele começa a colocar que se ele tem riqueza, ele entende que ele é provisório, ainda mais a gente nesse sistema que a gente vive, uma hora a gente tem dinheiro, outra hora não tem. Prestemos bastante atenção quem somos. Tá. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Sobre a questão social, como é que você trata o outro porque ele é economicamente, intelectualmente, você considera inferior a você. Ele coloca, de novo, que o caminho para trilhar, para chegar a esse lugar do homem de bem, é o autoconhecimento. E já foi dito, conhece-te a ti? Não é ficar conhecendo a vida dos outros, não, gente, é da gente mesmo. Então, interrogar a consciência, como o Santo Agostinho falava, passar em revista, o Tonzinho fala tanto isso, a gente passar em revista à noite, o que a gente fez, perguntar se o que eu fiz feriu alguém, se a gente está inseguro sobre se o que a gente fez foi legal ou não foi legal, foi correto ou não foi correto, vamos perguntar, e se tivessem feito comigo, vamos se colocar no lugar. E por fim, ele coloca, ainda no Evangelho, que se nós rogarmos a Deus, rogarmos ao nosso anjo da guarda, pedir que eles nos esclareçam, pedir que eles nos dê força para a gente se aperfeiçoar, ele diz: crede, Deus o assistirá. Gente, ele diz: crede, Deus os assistirá. Nós temos muitas fragilidades, temos muitas coisas a cuidar da gente. Sozinho nós não conseguimos. Por isso que nós estamos juntos, porque a gente precisa do outro o tempo inteiro. A Marta Medeiros diz: se relacionar não é fácil, mas é imprescindível. A gente precisa do outro. É preciso ter humildade para pedir ajuda a Deus quando não estiver conseguindo. Então, esse é a minha palavra final deste processo de reflexão. Estamos no nosso caminho. Que estejamos sempre nos indagando sobre como estamos. Tentemos sempre ver se a gente está fazendo ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse. Cuidado para não sermos os bonzinhos, mas sermos um bom homem e uma boa mulher. E que nós não nos esqueçamos que a gente pode e deve pedir ajuda
todas as noites, todas as horas, para que a gente possa ser um pouquinho melhor do que foi alguns minutos atrás. E o Livro dos Espíritos diz que é um homem de bem, nem é aquele que faz isso, aquilo, outro. É aquele que está todo dia, de verdade, tentando se melhorar. Mas é de verdade. Esse é um homem de bem. Muita paz e bem.